Mestre Jesus, que possamos hoje, nesta noite de sexta-feira, abraçados enquanto família, enquanto amigos, enquanto irmãos, compreender um pouco mais sobre o mundo no qual estamos inseridos, compreender um pouco mais sobre nós mesmos e a nossa responsabilidade diante de todo este universo que nos abriga e que se faz como ferramenta para o nosso crescimento. Que possamos, Mestre Jesus, perceber cada obstáculo que encontramos, cada situação que vivenciamos, todos os amigos que caminham conosco, tudo e todos nos permitem crescer. São oportunidades de aprendizado para que compreendamos a necessidade de trabalharmos nossos sentimentos e nossos pensamentos. Se faça presente, Mestre Jesus, no lar de cada um de nós, no lar material e também em nossos corações. Que assim seja. Boa noite. Bom, hoje então a gente vai dar continuidade para o curso O Espiritismo Explica. E aí, como a palestra da sexta-feira passada está muito relacionada com o tema que a gente vai abordar hoje, eu só vou recapitular algumas coisas que foram faladas, até porque eu sei que nem todos estavam assistindo a palestra de sexta-feira passada, nem todos tiveram essa oportunidade. Na última palestra, nós tivemos a oportunidade de, além de ter a abertura do curso, a explicação de como serão as palestras deste curso em específico, nós tivemos a oportunidade também de ouvir um pouquinho a respeito da Trindade Universal. O termo Trindade Universal foi trazido por Kardec no Livro dos Espíritos para nomear tudo aquilo que existe no universo, dentro do nosso entendimento de universo. Por quê? Nós temos um conhecimento muito restrito sobre onde estamos, quem somos. Então, dentro do nosso entendimento sobre o universo, nós temos, então, essa trindade universal, que seria tudo aquilo que existe no universo. E essa trindade, então, ela seria composta de, primeiro, obviamente, Deus, como criador de tudo que existe. E, além de Deus, dentro dessa trindade, nós teríamos, então, as suas duas criações, que seriam os espíritos e a matéria. Então, a trindade universal, como foi explicado pelo palestrante da última semana, seria o espírito. Deus como criador, matéria e espírito, suas criações. Hoje nós vamos falar especificamente da matéria, O tema é fluido cósmico universal, mas nós vamos ver que, na verdade, nós vamos estar falando da matéria como um todo. Mas qual a diferença entre as duas criações de Deus? Quais as diferenças entre o espírito e a matéria? Porque lembre-se que quando nós estamos falando de matéria, nós não estamos falando, quando a gente ouve falar de matéria, a gente não está falando apenas daquilo que é palpável, da cadeira onde vocês estão sentados, do computador que está à frente de vocês ou do celular. Matéria é, inclusive, aquilo que a gente ainda não consegue perceber, mas que compõe o nosso universo. E qual a diferença disso para o espírito? Bom, nós não temos ainda a capacidade moral, intelectual, de compreender detalhes da criação. O que nos foi trazido até o momento, o que nos foi explicado até o momento, principalmente por Kardec, através da codificação espírita, é que, como as próprias religiões, o próprio cristianismo, o judaísmo prega, nós, enquanto espíritos, somos a centelha divina, o que
a espiritualidade superior responde para Kardec que seria a inteligência universal, né? A base dessa inteligência, né? A inteligência superior seria Deus, né? Mas o princípio inteligente do universo seriam os espíritos. E a matéria seria tudo aquilo que não é Deus e nem os espíritos. Seja essa matéria perceptível ou não pelos encarnados. E é explicado pelo Kardec que essa matéria, quando ela foi criada, ela não foi criada da forma como nós conhecemos. Então, não foi criada a madeira, não foi criada a água, não foi criada a terra, como nós conhecemos. A matéria inicial, o que a gente chama de a base elementar para criar tudo que hoje nós chamamos de matéria, seria, então, o fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal seria a base que deu origem, e ainda dá origem, a tudo o que nós conhecemos como matéria. Então, o que acontece é que nós temos Deus como Criador, que cria, então, esse princípio inteligente do universo, que são os espíritos, e cria também o fluido cósmico universal para que pudesse dar ferramentas para que os espíritos pudessem crescer. Porque todos nós sabemos que nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos angariar conhecimento. Para angariar conhecimento, nós precisamos de ferramentas. E essas ferramentas, elas nos foram ofertadas por meio da matéria. Então, o fluido cósmico universal foi criado como o cenário, a base para que nós, espíritos, pudéssemos viver. Então, inicialmente, toda a matéria seria essa matéria elementar, que seria extremamente sutil. Quando eu falo sutil, entendam o seguinte, Kardec usa muito o termo imponderável, né, que significaria incapaz de ser medido pelo ser humano encarnado. Então, vamos entender que quando eu falo sutil efetivamente, porque o ar, por exemplo, é ponderável. A gente consegue medir o ar, a gente consegue identificar gases presentes na nossa atmosfera, a gente consegue pesar as moléculas que estão presentes na atmosfera. A gente consegue saber a massa de átomos. Tudo isso é ponderável. Imponderável é que nós não temos acesso. Nós, enquanto estamos na matéria, não temos acesso, nós não conseguimos perceber a existência dessa matéria. Então, é extremamente sutil. Tão sutil que o próprio Kardec, ele questiona a espiritualidade sobre a questão da diferença, né, entre o espírito e esse fluido cósmico universal. E a resposta que é dada, e se alguém quiser depois dar uma conferida, é na pergunta número 27 do Livro dos Espíritos, a resposta que é dada é que o fluido cósmico universal seria um intermediário entre o espírito e a matéria como nós conhecemos. Então, ela seria matéria, mas seria tão sutil que se assemelharia ao que nós conhecemos como espírito. E é interessante essa resposta que a espiritualidade deu ao Kardec, porque isso responde a uma pergunta que muitos, às vezes, se fazem. Muitas pessoas, elas se questionam e, às vezes, até afirmam que os espíritos teriam sido feitos a partir do fluido cósmico universal. E a resposta é não. Nós não fomos feitos a partir do fluido cósmico universal, porque, inclusive, somos mais sutis, o espírito. Quando eu falo nós, entendam o espírito. O espírito é mais sutil do que o fluido cósmico universal. O espírito e o fluido cósmico foram duas criações distintas de Deus. Então, nós, espíritos, fomos criados para fazer uso do fluido cósmico universal. Mas são duas criações distintas, né? E esse fluido cósmico universal preenche
todo o universo. Todo lugar no universo, então, teria esse fluido cósmico universal. E como tudo isso se transformou no que a gente conhece hoje como matéria? Água, terra, né, nosso corpo material, como tudo isso foi transformado. Primeira coisa, a gente tem que entender que esse fluido cósmico universal ele pode ser manipulado. Ele pode ser manipulado e transformado, se tornando mais denso, ganhando forma. E foi a partir dessa manipulação do fluido cósmico universal que a matéria nós conhecemos, a matéria ponderável, que nós, enquanto encarnados, temos a capacidade de medir, que essa matéria surgiu. Então, quando nós vamos lá no livro do Gênesis, da Bíblia, e vamos acompanhar a criação do planeta, a criação, né, a Gênese em si, né, que nós temos, obviamente, explicado de uma forma um pouco mais alegórica, mas que a gente também pode conferir lá no livro A Gênese, do próprio Kardec, nós observamos que a criação, né, da terra, da água, a criação das plantas, dos animais, isso não foi uma criação do zero. Isso foi um processo que foi conquistado, ocorreu, na verdade, através da manipulação da matéria que já existia, que era essa matéria elementar, que era o fluido cósmico universal. Então, todo o universo ele já estava tomado por esse fluido cósmico universal, e tudo o que veio depois foi a partir dele. Então, a manipulação dessa matéria extremamente sutil, dessa matéria elementar, teria, então, dado origem a tudo que nós conhecemos, cada átomo que nós conhecemos, e também toda a matéria que nós ainda desconhecemos. Só que aí vamos compreender que esse fluido cósmico universal, ele vai sendo manipulado, né, trabalhado, e ele vai, então, ganhando diferentes formas e também ganhando diferentes densidades. Mas que isso é um processo gradual. Então, não se pega o fluido cósmico universal e se transforma numa pedra. É um processo de densificação. Então, nós temos intermediários entre o fluido cósmico universal, que seria essa matéria mais elementar, mais sutil, e a matéria que nós temos palpável, uma pedra, por exemplo. E esses intermediários, eles vão perdendo a densidade. Então, nós temos, depois do fluido cósmico universal, uma matéria um pouco mais densa, depois um pouco mais densa, depois um pouco mais densa, até ter isso aqui que nós conhecemos. O nosso corpo carnal e o nosso corpo perispiritual são feitos a partir do fluido cósmico universal. E percebam a diferença de densidade. Os dois são matéria. O corpo carnal é matéria, o corpo perispiritual também é matéria. Só que o corpo carnal é uma matéria mais densa. Tanto que nós, aqui na matéria, encarnados, conseguimos enxergar. Mas nós não conseguimos enxergar, a maioria de nós não consegue enxergar o corpo perispiritual. Porque, apesar de ser matéria, apesar de ter sido feito, né, se nós olharmos na origem, a partir de uma mesma origem, que é o fluido cósmico universal, ele é menos denso. Então, percebam que quando foi falado na palestra da semana passada sobre essa trindade universal, quando foi falado de matéria, era tudo que existe. Com exceção de Deus e da nossa essência, que é o Espírito, tudo que existe é essa matéria. E é muito interessante se a gente parar para pensar que Deus teve que manipular inicialmente esse fluido cósmico universal, porque vamos pensar na criação, né? Quem manipulou originalmente o fluido cósmico universal para transformar esse fluido cósmico universal em um fluido um pouco mais denso?
para depois transformar isso numa matéria mais densificada, para criar terra, criar água? Os espíritos. Mas os espíritos tinham acabado de ser criados, eles tinham essa noção? Eles tinham o conhecimento para manipular o fluido cósmico universal? Aí, né, aí a gente vai entrar no acreditamos, porque esse nível de detalhes sobre a criação nós não temos acesso, mas aí a gente vê que a manipulação inicial do fluido cósmico universal foi feita pelo nosso próprio Criador. Mas, depois, a partir do momento em que os espíritos começam a trabalhar a sua moralidade, começam a aprender, começam a reencarnar, com o passar dos anos, os próprios espíritos passam a ser capazes de manipular esse fluido. Inclusive, nós, que ainda estamos encarnados. Mas vamos entender como é que isso acontece. Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte. Esse fluido cósmico universal, ele é muito sutil. E ele foi sendo manipulado, inicialmente pelo Criador, posteriormente por espíritos com esclarecimento, foi sendo manipulado, então, se transformando em fluidos um pouco mais densos, mas ainda assim não era essa matéria palpável que a gente conhece. Só um minutinho antes. Esses fluidos um pouco mais densos que o fluido cósmico universal, ainda assim, são extremamente sutis aos nossos olhos. Então, quando a gente fala que o fluido cósmico universal foi manipulado, se transformando num fluido mais denso, entendam, para nós ainda é extremamente sutil e a gente ainda não consegue perceber. Ele só é um pouco mais densificado em relação ao fluido cósmico universal, mas ainda é, como Kardec coloca, etéreo, ainda é muito sutil para nós. Este fluido, ele sim vai sendo trabalhado para ser densificado e ser transformado num fluido mais densificado até chegar ao ponto de nós termos a matéria que é percebida pelos encarnados. Fala, Anderson. Tem uma pergunta aqui. O corpo perispiritual e o material são provenientes do fluido cósmico, mas o espírito não. É isso? Exato. O espírito é uma criação de Deus, assim como o fluido cósmico universal. Porque não faz sentido a gente pensar que o espírito seria criado a partir do fluido cósmico universal. Primeiro, se nós pensarmos dessa forma, a gente vai estar dizendo que Kardec estava errado. Porque o próprio Kardec coloca a trindade universal como Deus criou espírito e matéria. Então, a gente já vê aí que são duas criações distintas. Além disso, o próprio Kardec diz que o espírito é mais sutil do que o fluido cósmico universal. Se o espírito é mais sutil que o fluido cósmico universal, como o espírito teria surgido a partir do fluido cósmico universal? E o próprio Kardec também coloca que o fluido cósmico universal seria algo intermediário, né? Para ficar mais fácil de entender, algo que seria intermediário entre espírito e a matéria. Então, por isso que nós vemos que o espírito é uma criação, o fluido cósmico universal é outra. O nosso corpo material e perispiritual, ele tem a origem no fluido cósmico universal, na manipulação desse fluido cósmico universal, que se tornou mais densificado. Tem outra pergunta? Tem sim. As nossas formas, pensamentos, é uma manipulação é uma manipulação que o nosso espírito faz do fluido cósmico universal, as formas, pensamentos que a gente cria, no caso. É disso mesmo que eu vou falar agora, só que antes eu tenho que dar uma explicação sobre a questão desses... Fala. Se quiser, tem outra pergunta aqui antes. Se quiser, eu posso fazer outra pergunta, aí você responde essa depois. Não, deixa eu responder essa, porque eu já ia falar sobre isso mesmo, aí depois qualquer coisa eu volto. Como eu disse, o fluido cósmico universal, então, seria a primeira matéria, né? A origem, a matéria original, elementar. E ela é extremamente sutil. A partir do momento em que ela vai sendo manipulada, ela vai se tornando
mais densificada, mas entendendo que ainda assim sutil aos nossos olhos. Esse fluido, que é mais densificado, mas ainda assim é muito sutil para nós, é chamado pelo próprio Kardec de fluido espiritual. Esses nomes, gente, era só uma necessidade de se dar nomes, porque fica complicado a gente falar de uma coisa que a gente não tem um nome para, né, para usar. Então, o Kardec usa o termo fluido espiritual, que seriam esses fluidos que são muito sutis para nós, que estamos na matéria, mas seria mais densificado, seria uma manipulação que veio a partir desse fluido cósmico universal. Esses fluidos espirituais formariam o que nós conhecemos como a atmosfera espiritual. Assim como nós aqui temos a nossa atmosfera, né, nossa atmosfera em volta do planeta Terra, que é formada por gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases, existe também uma atmosfera espiritual. E essa atmosfera espiritual, né, que seria aquela atmosfera que compõe o plano espiritual, essa atmosfera, ela é composta desses fluidos espirituais. E esses fluidos espirituais são facilmente manipulados por espíritos com um certo nível de esclarecimento moral e intelectual. Então, quando a gente ouve lá no filme O Nosso Lar, ou no livro, para quem lê O Nosso Lar, construções, plantas, toda aquela estrutura do nosso lar, aquelas construções são feitas a partir da manipulação desses fluidos, os fluidos espirituais. Entendem? Só que esses fluidos espirituais, eles também têm uma graduação. Eles têm aqueles fluidos que são mais sutis, né, que estariam ligados a esses irmãos espirituais com mais esclarecimento, eles têm a capacidade de manipular, mas esses fluidos vão se densificando, até chegar ao ponto de nós termos matéria. Então, é uma graduação. Esses fluidos espirituais que são mais densos, estão mais próximos à matéria, esses nós encarnados manipulamos. Então, quando eu falo que nós encarnados, tanto encarnados quanto aqueles desencarnados que não têm esclarecimento, a manipulação de fluidos que é feita por nós é feita destes fluidos que são mais próximos à matéria. Os fluidos muito sutis, só espíritos com grande nível de esclarecimento, que não é o nosso caso. Como é que o encarnado faz isso? Do mesmo jeito que o desencarnado, por pensamento. Como que é manipulado esses fluidos espirituais pelos espíritos mais esclarecidos? Apenas com pensamento, com desejo. Então, quando um espírito ele trabalha em auxílio de um encarnado, né, numa casa de oração, auxiliando um médium, né, na cura, ele está manipulando fluidos, mas isso ele usa o pensamento. Nós também. E aí, quando nós pensamos, nós conseguimos manipular os fluidos que são mais próximos à matéria. Só que a diferença é que estes irmãos com um grande nível de esclarecimento, eles fazem isso de forma consciente e raciocinada. Então, eles constroem o que eles querem, efetivamente, né? Usando a razão. Então, toda a manutenção de uma colônia é feita por estes irmãos. E eles fazem isso de uma forma consciente e raciocinada. Quando nós encarnados manipulamos os fluidos mais densificados que estão à nossa volta, a gente faz isso sem raciocinar direito. Então, por exemplo, se eu estou aqui pensando em fazer o mal a alguém, eu começo a manipular esses fluidos que estão à minha volta, criando imagens, criando algo relacionado a esse meu pensamento. Mesmo que eu não tenha na minha cabeça essa certeza de que eu estou fazendo isso. E essas imagens que são criadas pelos meus pensamentos não são visíveis a mim, mas são visíveis aos desencarnados. E elas são chamadas de forma-pensamento.
Muitas pessoas desencarnadas e até alguns encarnados conseguem ver essa construção, né, esses fluidos que foram manipulados, apenas como, às vezes, não como uma forma, mas às vezes como uma cor. Então, por exemplo, às vezes um desencarnado vai te ver e talvez ele não veja o seu pensamento em forma, né? Por exemplo, não consiga ver imagens do que você está pensando, mas consegue, muitas vezes, ver determinadas cores ou alguma coisa que, para ele, faça sentido com o que você está alimentando. Isso, muitas vezes, é chamado de aura. Já ouviram falar, fulano está com uma luz escura em volta dele? Isso é construção do indivíduo. Ele constrói isso quando ele está manipulando os fluidos que estão à sua volta. Fluidos espirituais, mas que estão tão próximos da nossa matéria que nós somos capazes de manipular com os nossos pensamentos. Dificilmente alguém que faz isso faz com vontade. Tipo, eu quero criar uma aura negativa em volta de mim. Não. Ela faz isso porque ela não está vigilante para com os seus pensamentos. E está com pensamentos negativos. Mas ela consegue manipular. Então, entendam que nós manipulamos, mas sem usar a razão, né? Geralmente não usamos a razão para isso, né? Quase que inconscientemente. Não vou dizer que é inconsciente, porque a gente sabe o que a gente está pensando. Mas nós usamos isso sem raciocinar a respeito. E isso pode criar cor ou imagens, que são chamadas por alguns como aura, por alguns quando tem uma forma, de forma pensamento. Então, quando você ouve falar, um espírito leu o meu pensamento, um desencarnado com alto nível de esclarecimento até conseguiria ler os seus pensamentos. Mas, no geral, qualquer desencarnado consegue enxergar as suas formas de pensamento. Então, mesmo que ele não tenha esclarecimento nenhum, ele consegue enxergar o que você está criando com essa manipulação de fluido. Fala, Anderson. Eu acredito que essa pergunta é relacionada à primeira, né? Que fui perguntado que o espírito não é derivado do fluido cósmico, né? E o espírito é formado de quê? Nem tudo nós temos acesso. Nós não temos essa informação. O máximo que a gente consegue responder é que nós somos feitos da centelha divina. Agora, o que é? Porque também, gente, vamos pensar o seguinte, eu estou dizendo que a matéria é formada a partir do fluido cósmico universal, mas eu não posso responder para vocês do que é feito o fluido cósmico universal. Porque imagina o seguinte, tem muita gente dentro do espiritismo que foge de dar palestra sobre fluido cósmico universal porque acha complexo. Se é complexo entender o que é o fluido cósmico universal, para a gente que já está, né, há algumas reencarnações angariando conhecimento, quem somos nós para querer entender qual é o princípio do espírito, ou o princípio em si do fluido cósmico universal? Nós ainda não temos o intelecto suficiente para isso. Nós estamos tentando entender o pouquíssimo de informação que já chegou para a gente. Quando nós conseguirmos entender tudo isso, talvez seja aberto um pouco mais e nós consigamos compreender um pouco mais. Mas, por enquanto, né, em vários momentos no Livro dos Espíritos, você vê essa resposta, porque o Kardec ele perguntava, mas isso é o quê? Tem coisas que vocês não conseguem. A resposta da espiritualidade era essa. Tem coisas que a humanidade ainda não está preparada para saber, não tem como explicar. Até porque nós não entenderíamos. Anderson? Sobre essa pergunta que foi feita aí, eu posso dar a minha opinião, até para facilitar um pouco mais a compreensão, né? O espírito, o nosso espírito mesmo, aquela centelha divina que está lá dentro, né, sem as camadas espirituais que temos, ele veio do próprio Pai, né? Então, essa centelha divina que a gente tem é o próprio Deus, né? Eu acho que é a melhor forma que a gente pode colocar uma luz, né? Ou a compreensão de Deus que a gente tem. A gente só tem que entender, e aí é até interessante ter colocado isso, Anderson, porque o próprio Kardec pergunta isso, né? Ele faz essa pergunta dentro do Livro dos Espíritos, se nós seríamos o próprio Deus, né? E aí a resposta é que
a gente pode entender assim, porque nós somos feitos da centelha divina, mas nós não podemos nos confundir. Nós somos criação, não somos criador. Porque essa ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus, isso é o que a gente chama de panteísmo, que não é, né, a doutrina que a gente segue. Então, nós somos criatura, nós fomos criados. Agora, o que ele usou? A gente sabe que ele usou a própria centelha divina para isso, mas como? Né, os detalhes do processo, aí a gente vai precisar caminhar muito para aprender. Né? Daqui a muito tempo, talvez a gente descubra tudo isso. Mais alguma pergunta? Anderson? Acabou? Tem sim, tem sim. Tá. Tem uma pergunta aqui. O que seria princípio vital? Princípio cósmico? Vamos lá. Esse é um outro tema que gera muita confusão. E vai continuar gerando durante muito tempo, porque a forma como o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e a Gênese foi escrita por Kardec, foi traduzida, porque eu também não posso pôr a culpa agora na escrita, né? Porque a gente tem os livros em português, eles foram escritos em francês. Gera uma certa confusão, mas a gente sabe que também existe uma confusão na própria forma como esse termo foi colocado. A gente tem no livro dos espíritos e no livro dos médiuns o termo princípio vital e o termo fluido vital. Dois termos separados como coisas distintas. Em alguns pontos, parecem ser a mesma coisa, porque, inclusive, tem alguns lugares em que o Kardec faz uma pergunta à espiritualidade, e na pergunta, ele pergunta sobre o princípio, e a resposta da espiritualidade é fluido. Né? Então, existem alguns pontos que geram essa dúvida. Já no livro A Gênese, de Kardec, que se a gente for seguir a sequência, foi escrito depois, ele já não tem comentário nenhum sobre o fluido vital, só o princípio vital. Então, por isso, inclusive, que alguns estudiosos do espiritismo defendem que fluido vital e princípio vital poderiam ser a mesma coisa. Tem um ponto, e agora, se eu não me engano, é no livro dos médiuns, em que Kardec, ele coloca uma explicação de uma forma que dá a entender, inclusive, que esse fluido vital poderia ser o próprio perispírito. Então, existe, sim, uma certa confusão. Mas, de uma forma geral, vamos lá. O que seria o princípio vital? O princípio vital, ele é um subproduto do fluido cósmico universal. Isso está claro. Né? Mesmo que nós entendamos princípio vital e fluido vital como a mesma coisa, ou entendamos as duas coisas separadas, de qualquer forma, é um subproduto do fluido cósmico universal. Foi feito a partir da manipulação do fluido cósmico universal. E esse princípio vital, né, é ele que anima a matéria, criando o que nós conhecemos como vida orgânica. Então, a vida orgânica, ela surge a partir do princípio vital. Então, a diferença entre uma pedra e uma planta, segundo Kardec, é que a planta tem princípio, né? A matéria foi animada pelo princípio vital, e a pedra não, porque seria ali uma vida inorgânica. Okay? Então, esse princípio vital seria produzido a partir do fluido cósmico universal, que teria a função de justamente criar a vida orgânica, né? Que seria animar essa vida, né? Dando a essa vida orgânica a capacidade de reagir a estímulos, né? Reagir com o meio ambiente. Isso não quer dizer que a matéria inorgânica não tenha o seu valor ou não tenha algum papel, não tenha papel, por exemplo, na transmutação energética. Tem, e tem muito. Né? É só a gente saber que nós usamos cristais para transmutação energética. Mas não teria o princípio vital. Não sei se eu respondi, se eu não tiver respondido, depois é só perguntar de novo. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre a forma pensamento, eu vou retomar agora o meu raciocínio, porque mais para frente vocês vão ter uma palestra só sobre psicosfera,
que é a atmosfera criada pelas nossas emanações, que surge a partir das formas pensamento. Mas é importante que nós entendamos a importância da gente ser capaz de criar essas formas pensamento, essa manipulação. Só um minutinho. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, é óbvio que nós não somos criadores. O criador é Deus, porque ele criou o espírito e o fluido cósmico universal. Mas como nós somos capazes de manipular fluidos, nós podemos aí nos considerar como co-criadores ou mantenedores, né, desse universo. Porque nós ajudamos também não na construção básica, né, inicial, mas nessa reconstrução que ocorre diariamente. Só que a grande questão é que quando um espírito ele tem um grande nível de esclarecimento, vamos colocar o espírito no nível de Jesus, ele faz isso de uma forma simples, exemplar, e sempre com muito cuidado, com muito carinho, sempre com o objetivo de levar auxílio ao próximo. A nossa invigilância nos faz construir, muitas vezes, um campo ao nosso redor, formas, pensamento, emanações, que não só podem ser prejudiciais àqueles que andam conosco, mas podem ser prejudiciais a nós mesmos. Porque essas construções, se você continuar alimentando esses pensamentos negativos, é isso que você está construindo ao seu redor. Fala, Anderson. Bom, essa é uma pergunta que está derivada da outra que foi feita aí, né? Nós temos o princípio vital? Sim. Quando a gente tem que entender o seguinte, tudo que é vida orgânica tem o princípio vital. Se nós estamos aqui vivos animando um corpo material, nós temos princípio vital. Então, entenda, o princípio vital é aquilo que anima a matéria mais densificada, ok? Essa matéria ponderável. Então, o que anima esta matéria ponderável, que está aqui, que a gente chama de plano encarnado ou plano material, é o princípio vital. Então, se uma plantinha, ela tem vida, ela tem princípio vital. Se um cachorrinho tem vida, ele tem princípio vital. Nós também. Obviamente, nós também. Uma pedra? Não. Porque ela não tem vida orgânica. Entenda, eu não estou dizendo aqui que ela não tem alguma forma de vida, se a gente pensar na vida, né, pensar vida espiritual, de alguma forma, eu não estou dizendo também que tem espírito, porque o próprio Kardec fala que não tem, mas eu não estou dizendo que ela não é nada, eu estou dizendo que vida orgânica, segundo a ciência e segundo o espiritismo, uma pedra não tem. Então, não teria este princípio vital, porque o objetivo, a função do princípio vital é animar a matéria, né, a matéria palpável, a matéria ponderável. Fala. Dando sequência à pergunta que foi feita aí, né? Então, o princípio vital é a nossa bateria, a nossa carga? Então, essa é a grande discussão entre os estudiosos do espiritismo. Se você considera que fluido vital e princípio vital são as mesmas coisas, né? São dois termos para o mesmo conceito, sim, seria a nossa carga. O que mantém o nosso espírito e o nosso perispírito animando este corpo feito de carne. Ok? Agora, o que muitas pessoas defendem, quando elas acreditam que são duas coisas diferentes, é que o princípio vital é ele que permite o surgimento dessa vida. E o fluido seria o que mantém. Porque o que seria o fluido vital? Um fluido espiritual. Mais um tipo de fluido espiritual, que estaria constantemente mantendo esta vida. Então, essa é a diferença que alguns estudiosos do espiritismo fazem. Então, o fluido vital, ele estaria mantendo. Foi como, inclusive, o palestrante da sexta-feira passada colocou, que ela usou até o exemplo de um combustível. Apesar de não ser exatamente como um combustível num carro, né? Até porque o fluido vital ele pode ser
doado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser, né, diminuir, ele pode aumentar. Então, não é, né, tão exatamente como um combustível, mas seria aquilo que mantém. Então, se eu entendo fluido vital e princípio vital como a mesma coisa, então ele seria aquilo que anima e mantém. Se eu entendo que este fluido vital é só mais um fluido espiritual que mantém a vida, então seriam coisas distintas. Alguns, inclusive, defendem que esse princípio vital, então, seria a energia inicial que deu a vida, e o fluido seria aquilo que vai mantendo até o momento em que a vida a orgânica acaba, né? Que é o desencarne, no nosso caso. Okay? E esse fluido vital, ele estaria mantendo a nossa vida como? Ele estaria mantendo contato constante do nosso espírito e perispírito com o nosso corpo material. Nós sabemos que nós temos. Vocês vão ter uma palestra sobre espírito, perispírito e corpo material. Mas nós temos o espírito, que é essa essência, foi criada por Deus. Nós temos o perispírito, que é um corpo material, mas menos denso, tanto que não é visível para a maioria de nós. E nós temos esse corpo aqui, feito de carne. O fluido vital seria aquilo que está ligando todos os nossos órgãos materiais, carnais, ao perispírito e ao espírito. Quando que esse desligamento aconteceria? Pode ser por ter acabar em si esse fluido vital. Ele não é reposto, ele não é, né, construído, você não recebe, porque a gente tem a capacidade de repor esse fluido vital quando é necessário ou é permitido. Né? Inclusive, em tratamentos pode ser doado. Ou, às vezes, o fluido vital está lá, você tem. Mas o problema é que você destruiu tanto o corpo material que o fluido vital já não dá conta mais de fazer ele funcionar. Então, mesmo tendo fluido vital, não quer dizer que a vida vai se manter, porque o corpo material tem que ter um mínimo de condições para funcionar. Vamos fazer a seguinte analogia. Imagina o nosso corpo como, sei lá, né, o computador de vocês, que vocês estão usando. Ele é uma coisa material, que é movido pela energia. Eu posso fazer com que esse computador desligue, tirando energia, ou quebrando o computador. Se o computador está quebrado, se tem peças que não funcionam, não adianta, você pode ter quanta energia você quiser. Ele não vai funcionar. Então, não é só acabar o fluido vital que acontece o desencarne. Às vezes, o fluido vital existe. O que não existe é a possibilidade de manter o funcionamento orgânico de um corpo extremamente lesionado por um acidente ou lesionado pelo mau uso. Fala, Anderson. Fluido vital está dando o que falar, hein? O que acontece com o fluido vital remanescente quando desencarnamos? Nesses casos em que, quando a pessoa desencarna, né, e ainda existe fluido vital, o problema aí não foi o fim do fluido vital, e sim o corpo material que não conseguia mais funcionar, esse fluido vital é recolhido. Né? Todos vocês sabem que existem equipes espirituais, cada um com a sua função. No momento do desencarne, existem equipes que trabalham no desencarne. E, em geral, não vamos, né, dizer que é sempre, mas em geral, ele vai ser recolhido por espíritos que têm o treinamento para isso, e ele vai voltar a ser utilizado, reutilizado, porque toda a matéria é reciclável, né? Tanto essa nossa matéria, quanto a menos densa. Então, ela vai ser reciclada e vai ser reutilizada. Isso é uma regra. Vamos colocar que é uma regra, mas toda regra tem exceções. Pode acontecer de esse fluido não ser recolhido. Pode até acontecer, vocês podem ver, às vezes, em algumas descrições de livros psicografados, né, de pessoas que desencarnam, vários espíritos não muito bem esclarecidos, que buscam esse indivíduo que desencarnou para vampirizar, recolher para eles esse fluido restante. Só que isso só vai acontecer, gente, se a espiritualidade permitir.
E se a espiritualidade permitiu, é porque existia aprendizado. Tanto para o encarnado, que ainda podia estar ali ligado ao corpo material, quanto para os desencarnados que estavam ali lidando com a situação. Então, mas a regra, né, fora as exceções, é que ele vai ser recolhido por equipes que têm conhecimento para depois levar para um local onde ele vai ser reutilizado. Fala, Anderson. Bom, tem uma pergunta aqui, a pessoa se desculpa, né, por fazer essa pergunta, mas ela pergunta assim, qual o objetivo da gente saber essas coisas? Qual a vantagem de saber isso para a nossa evolução moral? Não sei se você vai preferir falar sobre isso agora ou no fim da Não, palestra. perfeito. Não, perfeito. Bom, obrigado. Perfeito por quê? Porque tem a ver com o que eu tinha acabado de falar antes de responder essas últimas perguntas. Quando eu entendo que nós estamos num mundo que não tem só a matéria densificada, essa matéria palpável que pode ser medida pela ciência, quando existe mais do que os átomos, quando eu sei que existem fluidos espirituais e fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal ainda existe. Existem lugares no universo que é ele que está lá presente, porque ainda não foi manipulado esse fluido, ele ainda se mantém como original. Eu entendendo isso, eu entendo como eu interfiro no processo. Por quê? Porque a gente acabou de falar que nós, por pensamento, temos a capacidade de manipular esses fluidos. E o que acontece? Quando eu manipulo esses fluidos, eu começo com pensamentos negativos. Pensamentos negativos. Isso vão criando formas ao meu redor. Eu não estou vendo. Vocês não estão vendo, mas os desencarnados estão. E quando eu falo desencarnado, gente, eu não estou falando do mentor de vocês. Eu não estou falando só dos irmãos trabalhadores da seara de Jesus. Eu estou falando de todos os desencarnados. Inclusive aqueles que acabaram de desencarnar. Então, irmãos que muitas vezes ainda não aceitaram auxílio, que ainda estão em equívoco, eles também enxergam. E aí, vamos entender o seguinte, o que eles estão enxergando? Depende do que você está construindo. Isso os atrai. Como é que um desencarnado sabe o que você está pensando? É o que você emana, é o que você volta. E isso o atrai. Por quê? Porque essas emanações, essa aura, vamos colocar assim, que você cria, elas vão se ligando. Então, a sua se liga com de outro que está perto, que também é parecida, isso vai criando algo maior, que é a psicosfera, que vocês vão falar com mais detalhes em outra palestra. E isso pode ser percebido ou até visto por alguns encarnados. Existem alguns encarnados que têm a capacidade de perceber essas construções, essas manipulações dos fluidos à nossa volta, e tem alguns encarnados que conseguem enxergar. Isso nós chamamos de mediunidade. Então, quando você chega num ambiente e fala assim, nossa, mas esse lugar está pesado. O que você está percebendo? É a construção das pessoas que estão ali. É a manipulação dos fluidos que estão em volta das pessoas que estão ali. Às vezes, tem algumas pessoas que conseguem enxergar. Nossa, eu olhei para fulano, ele está escuro. Eu olhei para fulano, parece que ele está iluminado por um sol. Tem algumas pessoas que têm essa mediunidade mais aguçada que ela consegue ver. Então, isso tudo é devido a essa manipulação. Aí vamos colocar da seguinte forma: se eu começo a pensar negativo, começo a manipular esses fluidos, começo a atrair irmãos que estão fazendo o mesmo, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí eu começo depois a reclamar que eu estou passando mal, que eu não estou me sentindo bem. Gente, olha o que você está construindo à sua volta. Vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil de entender. Vamos pensar, vamos fazer a comparação dessa atmosfera espiritual com a nossa atmosfera comum, tá? Então, a nossa atmosfera é feita de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, uma quantidade ideal desses gases para que a gente consiga viver, ok? Está bem poluidinha agora, mas a gente está conseguindo viver normalmente nessa atmosfera.
Vamos supor que eu consiga, por pensamento, começar a construir poluição ao meu redor, manipular os gases ao meu redor, fazendo com que eu consiga construir um ar poluído em volta de mim. E fica em volta de mim, não é que eu crie a poluição, ela dissipa, ela fica em volta de mim. Como é que eu vou me sentir? Envolta em fumaça. Eu vou me sentir bem? Algumas pessoas nem fazem diferença, porque dependendo da emanação negativa, aquilo ali para elas é o normal. Mas a maioria de nós não se sente bem. A maioria de nós se sente incomodado com tudo isso que está sentindo, principalmente por quê? Porque outros irmãos em sintonia começam a juntar. Aí a minha poluição com a poluição do outro, imagina o que vai construindo. Aí você pega e fala assim, nossa, mas eu estou passando mal, vou lá no centro. Quem construiu isso? Não fomos nós. Aqui não é uma questão de colocar culpados, mas é porque se eu entendo tudo isso, eu posso trabalhar os meus pensamentos com esse nível de compreensão. Ó, eu tenho que parar de pensar nisso, porque eu estou manipulando fluidos aqui ao meu redor que não vão fazer bem para mim. Então, compreender tudo isso me dá o poder, um poder de trabalhar esses meus pensamentos com mais consciência. E é isso que nós chamamos de evolução. A evolução é conhecimento e a prática com base nesse conhecimento. Obviamente, o conhecimento traz a responsabilidade. Porque se antes você fazia sem saber, agora você já sabe. Então, vem a responsabilidade junto com esse conhecimento. Se eu não respondi, eu posso responder de outra forma, é só falar. Anderson. Essa pergunta que veio agora aqui é quando você estava dando aquela explicação sobre o princípio vital quando a gente desencarna, né? A pergunta foi feita da seguinte forma: entendi. O fluido cósmico e o princípio vital são tão diferentes que, quando desencarnamos, perdemos o princípio vital. Mas o perispírito, sendo fluido cósmico, não é perdido, ele acompanha o espírito. Na verdade, é um comentário, né? Sim, vamos lá. Entendamos assim, o perispírito não é fluido cósmico universal, ele tem a origem no fluido cósmico universal, tá? O perispírito é feito de um fluido que, para dar um nome, Kardec chama de fluido perispiritual, porque a gente tem que dar nome, senão fica confuso. Ele é feito de um fluido que é manipulado, que foi criado a partir do fluido cósmico universal. Então, uma graduação, é um constante. O fluido cósmico universal é o começo de tudo. É a matéria na sua base, mais elementar, mais sutil. Tudo que vem depois é trabalhado a partir do fluido cósmico universal. Então, o perispírito, ele é fluídico, ele é uma matéria etérea, que a gente não consegue, quando está encarnada, a maioria de nós não consegue enxergar, mas ela é mais densificada do que o fluido cósmico universal. Né? O fluido cósmico universal seria aquele princípio, o original, né? Que seria o mais sutil de todos, né? De todas as matérias. Pode falar. Bom, eu acho que você já respondeu, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta, tá? Acho que perdi uma parte. Eu manipulo o fluido vital ou o fluido cósmico para a criação da forma pensamento? Vamos lá. Quem manipula efetivamente o fluido cósmico universal é quem tem nível de esclarecimento para isso. Nós não temos. Tá? Nós estamos muito longe disso. De manipular o fluido cósmico universal, esse que é elementar, a gente não consegue. A gente consegue manipular os fluidos espirituais, que são mais densificados, que são originados desse fluido. Entende? Então, vamos imaginar, fazer uma analogia para ficar mais fácil, né? Vamos imaginar, obviamente, gente, não é assim, tá? Tudo que eu vou falar aqui é matéria ponderada. Mas vamos supor que o fluido cósmico universal fosse a água no estado gasoso. Se ela se densifica, ela vira água no estado líquido. Se ela se densifica mais, ela vira água no estado sólido. Então, é uma graduação. Vamos colocar, pensando nessa analogia, que o nosso corpo carnal seria água no estado sólido. Os fluidos espirituais seriam água no estado líquido.
Fluido cósmico universal, no estado gasoso. Nós não temos a capacidade de manipular o fluido cósmico universal. Não, né, da forma como os espíritos mais esclarecidos conseguem fazer. O que a gente manipula? O intermediário, os fluidos espirituais, que não são tão sutis, mas também não são tão densificados. Só que mesmo dentro desses fluidos espirituais, que são intermediários, também existe gradação. Então, existem aqueles que são um pouco mais sutis, o outro um pouco mais densificado, até alcançar a água no estado sólido. Então, entende? Até alcançar a matéria carnal. Então, mesmo dentro desse fluido espiritual, existe uma gradação. Nós, réis mortais encarnados, obviamente, não vou generalizar e falar que todos os encarnados, porque tem alguns encarnados que devem estar aqui em missão, né? Mas eu acho que não tem ninguém aqui, né? Que está sendo uma grande missão. A gente está aqui para aprender, né? A gente ainda tem muito para caminhar. Nós só conseguimos manipular os fluidos que estão mais próximos da matéria. Então, aqueles que estão quase virando matéria ponderada, né? Os mais densificados. Os espíritos com um pouco mais de esclarecimento manipulam os fluidos espirituais menos densificados. Espíritos que manipulam o fluido cósmico universal são espíritos de grande esclarecimento moral e intelectual. Né? Não, então, assim, desencarnei, estudei um pouquinho, já vou conseguir, né, manipular o fluido cósmico universal. Não, você vai ter que caminhar muito para isso. Porque, gente, é a base da criação, então é um pouco mais complexo. Então, a gente consegue manipular, sim, fluidos espirituais, só que aqueles mais próximos a nós, mais próximos da matéria. Fala. Todos esses fluidos estão dentro de nós? O fluido cósmico universal, ele está em tudo, né? Ele é a base. Então, onde não existe vácuo, não existe espaço vazio. Onde não, a gente acha que não tem nada, ou tem um fluido cósmico universal, ou algum fluido que foi criado a partir dele, ou alguma matéria que foi criada a partir dele. Os fluidos que estão em contato conosco, nosso corpo material, nosso corpo perispiritual e o nosso espírito, são esses que geralmente estão ligados ao fluido vital e tudo mais. Outros fluidos, ok? Mas, sim, a gente tem contato. Todos eles, de uma certa forma, a gente vai ter contato. A questão é que a gente não consegue perceber. Né? Por quê? Porque como eles vão ficando cada vez mais sutis, chega um momento que eu não consigo mais perceber, eu só consigo perceber até aqui. Então, eu consigo perceber a carne, eu consigo perceber o ar, alguns médios conseguem perceber esses fluidos um pouco mais densificados, mas mesmo sendo médios extremamente esclarecidos, chega um nível que não percebe mais, porque vai entrando numa sutileza além do nosso alcance. Né? Então, a gente pode dizer que todos esses fluidos, eles estão presentes. Não existe uma localização, aqui fica isso, aqui fica aquilo. Né? É como acontece com os planos, né? As dimensões estão todas aqui, só que eu não percebo todas. Eu percebo aquilo que está próximo ao que eu sou, ao que eu ainda sou. Ok? Fala. Bom, o Wesley gostaria de perguntar. Você vai fazer a tua pergunta, Wesley? Bom, tudo bem, gente. Jeane, aquela parte que você fez uma analogia, aí, uma metáfora, comparando manipulação dos nossos pensamentos, que não cria energia muito boas, e acaba interferindo com afinidades, né? Eu queria perguntar o seguinte: o nosso mentor e aqueles espíritos que concursam para o nosso bem, eles podem interferir, filtrando, ajudando isso, ou deixa simplesmente fluir para poder existir a experiência do desenvolvimento das partes? Eles só vão interferir em último caso. Eles só vão interferir se efetivamente o que você está fazendo, todo o processo que está acontecendo com você não tem aprendizado nenhum. Mas geralmente tem. Então, se tiver aprendizado, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então, se você quer criar em volta de você, né,
intensas formas de pensamento ligadas à negatividade. Através dessas emanações negativas dos seus pensamentos, ele vai deixar. Se isso atrai irmãos que estão em sintonia, ele vai deixar. Por quê? Porque só assim a gente aprende. Porque vamos pensar da seguinte forma. Tudo isso que a gente está conversando, né, são detalhes. Detalhes da nossa vida, do nosso universo. Mas o fato da gente ter que alimentar bons pensamentos, né, não desejar mal para o próximo, isso já vem sendo ensinado para nós há milhares de anos. E mesmo assim a gente não consegue aprender. Então a gente tem que aprender, às vezes, caindo. Infelizmente, a gente aprende caindo. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar da dor para aprender. Mas a gente está no nível que a gente precisa cair. Então, vamos fazer uma outra analogia, né? Sou cheia das analogias. O mentor, ele não vai deixar a gente andar de bicicleta de rodinha, com as rodinhas o tempo todo. Ele vai tirar as rodinhas e vai deixar a gente cair. Por quê? Senão a gente não vai aprender a andar. Então, ele tem a capacidade de? Tem. Ele vai fazer? Em geral, não. Só se for necessário. Respondi? Anderson. Tem mais 2 perguntas aqui, tá? Os espíritos baixos conseguem manipular algum tipo de fluido? Os espíritos baixos. Gente, o que a gente é? Se a gente encarnado consegue, vocês acham que a gente desencarnar, a gente vai ser espírito alto? Lógico que consegue, gente. Se na matéria a gente tem a capacidade de fazer isso, desencarnado é até mais fácil para o desencarnado do que para a gente. Porque o desencarnado está enxergando. A gente nem enxerga o que está fazendo. A gente às vezes sente, mas não enxerga. Ele enxerga. Então, encarnados conseguem, desencarnados conseguem. Só que quanto menor o nível de moralidade, mais densificado tem que ser o fluido para a gente conseguir fazer. Por isso que os fluidos mais sutis só são trabalhados por espíritos de grande esclarecimento, porque eles conseguem. A gente e os desencarnados, que ainda, por ignorância, não buscaram o seu crescimento, não buscaram auxílio, não querem seguir na seara, né, do Pai, eles vão, assim como nós, manipular esses fluidos mais densificados. Mas não existe uma grande diferença entre eles e nós. E essa construção destes irmãos, ela é tão intensa que constrói onde eles vivem. Quando a gente fala em zona de refazimento, gente, o que é aquilo? A zona de refazimento, ou umbral, como muitos chamam, não é um ambiente, uma dimensão? Essa dimensão é física, tem um lugar, tem um endereço, eu posso pegar um ônibus e ir para lá? Não. Essa é uma dimensão energética. Isso quer dizer que aquilo é construção. E é construído a partir do quê? Dos fluidos em volta. Desses fluidos mais densificados. Por isso que a gente fala que as zonas de refazimento estão mais próximas à matéria. É porque ela é construída, a zona de refazimento, ela é construída com fluidos mais densificados. Quem construiu? Quem está lá. Só que, assim como nós, eles fazem isso de uma forma, às vezes, sem raciocinar. Então, várias pessoas que, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico, né, que já foi citado em livros, em filmes. Várias pessoas que cometeram suicídio, isso não é uma regra, não quer dizer que todos que cometeram suicídio vão fazer isso, se imaginam no inferno, imaginam que ao desencarnar vão encarar o inferno, começam a alimentar culpa, começam a alimentar raiva, vão alimentando isso. Todos eles vão construindo um ambiente parecido. Eles estão construindo onde eles estão. O lugar onde uma pessoa vive na zona de refazimento é construída por quem está lá. É uma construção coletiva. Eles constroem como? Manipulando fluidos. Como? Pensamento. Olha o poder do nosso pensamento. Então, pense, se você está com esse mesmo tipo de pensamento, né, culpa, raiva, né, você está com esse mesmo nível de pensamento, você está construindo assim como ele.
A diferença é que quem está desencarnado, ele consegue ver a zona de refazimento que ele está construindo. Mesmo que ele não saiba que é ele que construiu, mas ele vê. Você está construindo ao seu redor. E nem está vendo. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. O que a gente está construindo ao nosso redor? Como é que eu estou manipulando os fluidos ao meu redor? Né? Então, sim, estes irmãos desencarnados, né? Não vou dizer baixos, né? Vamos lá, irmãos desencarnados ainda ignorantes, eles sim, eles são capazes de manipular, assim como nós. Anderson. A oração é fluido vital ou é fluido espiritual? Acho que fluido espiritual ela quer dizer fluido cósmico universal, talvez, né? Não sei se foi essa a confusão. A oração, eu vou dizer que ela não é nenhum nem outro. A oração é uma emanação sua. Lembra que eu falei que o pensamento constrói? Né? O pensamento, ele manipula os fluidos? A oração é uma forma de você manipular esses fluidos também. A oração é a sua intenção. Quando você faz a oração, que tipo de pensamentos, que tipo de emanações você está, né, projetando ao seu redor? Né? De esperança, né? De querer perseverar, né? De desejar o melhor a si e ao próximo. Quando você está fazendo essa oração, o que você está fazendo? Manipulando fluidos. Você está manipulando os fluidos que existem em você e à sua volta. Desconstruindo, né, construções negativas que já estavam à sua volta e construindo, né, construções positivas que atraem do mesmo jeito que as negativas. Porque neste momento que você começa a fazer as orações, você também cria formas de pensamento. Só que agora são de outro tipo. Né? Algumas pessoas falam em, a pessoa parece que tinha uma luz em volta dela. É isso, são as construções. E a oração é uma das melhores formas de nós trabalharmos esses fluidos à nossa volta, construindo para nós algo de benefício, atraindo para nós irmãos que podem nos auxiliar. E também servindo de exemplo para aqueles irmãos que vão nos enxergar e vão perceber a mudança que houve em você. Que você tinha algo em volta de você e agora você tem outra coisa que é melhor para você e que ele também pode fazer isso. Né? Então, a oração, eu vou dizer que é uma ferramenta que nós temos para manipular os fluidos que existem à nossa volta a nosso favor, para o nosso crescimento. Sem a dor, né? Porque tudo ajuda no nosso crescimento, mas aí sem a dor, sem o sofrimento. Fala, André. Na sequência aí, a mesma pessoa pergunta, então qual o fluido manipula? O fluido espiritual, né? Não está falando fluido espiritual, mas não tem fluido espiritual, né? Tem um fluido universal. Né? Não, vamos lá. De novo, gente. Tudo isso são só nomes. Né? Porque a gente tem que dar nome ou a gente não consegue explicar. Né? Então, é uma questão pedagógica. Né? São só nomes. Né? O que acontece? Vamos imaginar uma graduação. Do mais sutil até o mais denso. Ok? O mais sutil seria o que Deus criou. Lá na origem, que a gente não sabe quando foi. Ok? O mais denso seria a coisa mais densa que a gente consegue imaginar aqui agora, uma pedra. Okay? Então, a criação, a matéria sutil, elementar, criada por Deus, e uma pedra. Essa matéria elementar criada por Deus é o fluido cósmico universal, que foi criada por Deus e preenche todo o universo. A manipulação desse fluido cósmico universal vai fazendo com que esse fluido vai se densificando. Então, existem vários intermediários. Vários intermediários. Esses intermediários, quando eles são imperceptíveis a nós, que estamos na matéria, imperceptíveis que eu digo é que eu não consigo nem sentir. Então, o ar é perceptível, então é mais sutil que o ar. Tudo isso que é intermediário, mas que é imperceptível, nós chamamos de fluido espiritual. Mas é só um nome, né? Porque tudo veio do fluido cósmico universal.
E essa densificação vai chegando ao ponto do que a gente chama de fluido espiritual, vai chegar ao ponto que a gente chama de matéria ponderável, perceptível pelos encarnados. No universo inteiro, essa manipulação do fluido cósmico universal vai ocorrer de formas diferentes, dentro da necessidade de cada lugar. Existem muitos lugares que ainda são preenchidos apenas pelo fluido cósmico universal, que ainda não foi manipulado ali. Okay? Então, o universo ainda tem vários pontos preenchidos pelo fluido cósmico universal. E dentro dos nossos planetas, os nossos orbes, essa manipulação da matéria vai ocorrer dentro da necessidade. Então, tudo que a gente está falando aqui é a Terra. Como é que acontece nos nossos planetas? Não sabemos. Por quê? Porque é diferente. Para cada planeta vai acontecer dentro da necessidade daquela situação. Então acontece assim a manipulação, esse fluido é assim também lá no planeta X? Não sabemos. Tudo que nós conhecemos, né, esses detalhamentos, isso tudo é só a Terra. Então entendam a grandiosidade deste nosso universo. Nós ainda somos um pontinho, que temos um conhecimento ínfimo. Nós não conhecemos o que acontece no nosso planeta, o que dirá no restante do universo. Então, a gente tem muito ainda para aprender. Fala, Anderson. Um momentinho, que tem bastante pergunta. Qual tipo de fluido é trabalhado na fraternidade com relação aos passes, água e tratamento? Os fluidos espirituais, gente. São os fluidos espirituais que são trabalhados. Entre esses fluidos espirituais, o fluido vital, são trabalhados para reorganização que é do perispírito, geralmente é o perispírito que é trabalhado, mas também pode ser trabalhado os fluidos que estão ligados diretamente ao corpo material, né, para uma reorganização orgânica. Se for necessário um tratamento que vai aliviar ou curar um problema orgânico do corpo carnal, vai ser trabalhado, que é mais densificado. Se não, se é só uma reharmonização, reequilíbrio espiritual, aí são fluidos um pouco menos densos. Mas sempre os fluidos espirituais, dentre os quais estão o fluido vital. E aí, interessante isso. Quem tem fluido vital? É só quem está encarnado, porque o fluido vital, né, seria aquele fluido, se a gente compreender como coisa diferente do princípio, seria o fluido que mantém a vida carnal. Então, os trabalhadores espirituais não têm. Daí a grande importância, não é só isso, obviamente, mas a grande importância dos médiuns. Porque, muitas vezes, é usando este fluido que vai ser auxiliado o irmão que está ali sentado. O fluido do médium, que doa. Okay? Então, ele vai trabalhar com a doação do médium, e o médium também vai ajudar nesse trabalho, porque nós temos a capacidade já de alguma forma, contribuir nessa manipulação. E é por isso que os pensamentos de um médium têm sempre que estar voltados para o bem. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de alterar os fluidos à nossa volta. E se a gente quer ajudar, se eu estiver ali tentando ajudar o paciente, o assistido, pensando em coisas ruins e negativas, ambiente eu estou construindo ali. Então, nesse caso, é por isso que o médium ele tem que ter essa responsabilidade. Caso contrário, ele vai precisar ser espiritualmente isolado para não prejudicar aqueles que estão ali. Fala, Anderson. Porque nas construções de formas, pensamentos do mundo espiritual não existe o espaço-tempo? Espaço e tempo, isso são conceitos nossos e muito mal compreendidos. Esses são conceitos que nós criamos dentro da física, vamos colocar assim, dentro do nosso entendimento físico, mas que a gente compreende muito pouco. O que é espaço? Porque a gente entende o espaço como aquilo que a gente está vendo, mas existe muito mais. Como eu disse, os planos ou dimensões se sobrepõem. Onde está o plano material? Aqui. Onde está a zona de refazimento? Aqui.
Onde está a colônia? Aqui. Mas como assim? Níveis energéticos diferentes. Lugares o mesmo. Então, né, não, eu não preciso, né, não tem essa coisa de inferno embaixo, terra no meio, céu no céu, né, paraíso no céu. São emanações, níveis energéticos diferentes, por isso que quem está pensando negativamente enxerga um determinado nível de energia, uma determinada dimensão, um determinado lugar. Quem está pensando de uma forma mais, né, positiva, enxerga outra coisa. É por isso que muitos irmãos na zona de refazimento estão lá sofrendo, tem um socorrista do lado dele e ele não consegue enxergar. Por quê? Porque eles estão no mesmo lugar, mas em vibrações diferentes. Então, nós temos uma compreensão muito pequena ainda do que é espaço. Tempo, então, mal conseguimos compreender. O tempo no plano material é diferente do plano espiritual. Né? É uma coisa que não é compatível. Não se passa o tempo da mesma forma, não se compreende, não se sente o tempo da mesma forma. Então, por isso que as formas pensamento, elas não vão ter que respeitar isso, porque, na verdade, o que nós temos como conceito de tempo e conceito de espaço é o conceito dentro do nosso nível intelectual de agora. Mas a gente ainda precisa caminhar muito para entender o que efetivamente isso significa, pensando no todo. Fala ainda. Agora tem só mais 2 perguntas mesmo, que depois eu fiz o corte, né, do horário, né, que realmente depois desse horário não pode fazer perguntas. Existe no universo fluidos cósmicos mais densos que conhecemos aqui? Olha, provavelmente. Provavelmente. Porque, gente, primeiro, existe matéria densa no universo inteiro. Cada planeta é formado de matéria densa. Seja um planeta gasoso, seja um planeta, né, rochoso. Se tem um planeta que é feito de rocha, aquilo é matéria densa. Se tem um planeta feito com gases, é matéria um pouco menos densa que a rocha, mas é densa. Tanto que a gente consegue enxergar com o telescópio. Né? Então, é perceptível pelo ser humano encarnado. Então, se tem matéria densa, como tem aqui, vai ter fluidos densos também. Como cada planeta ele tem a sua própria história, está em momentos evolutivos diferentes, com certeza podem ter planetas em que os fluidos são mais densos que aqui, que a própria matéria pode ser mais densa que aqui. Né? Porque em cada planeta existe uma história para um determinado grupo de indivíduos que tem aquelas necessidades. É por isso que a gente não tem como comparar. Não é só níveis evolutivos diferentes, porque a gente tem aquela ideia da escala planetária do Kardec, né? Que os planetas felizes, os planetas de provas e expiações, mas além disso tem uma história evolutiva, física, de como esse planeta foi criado, né? Fisicamente falando. Então, às vezes, ele vai ter condições diferentes. Então, os indivíduos que vivem em cada planeta são diferentes. O planeta em si é diferente, de densidades diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente consiga ir para Marte. Marte é inabitável? Aos nossos olhos, é. Aos nossos olhos encarnados, é. Mas a gente acabou de conversar que eu consigo ver aquilo que está no mesmo nível vibracional que eu. Quando eu estou encarnado, eu vejo o que está a nível carnal. Assim como vocês não conseguem ver os mentores de vocês, vocês também podem não conseguir ver uma população inteira. Né? Os espíritos, vários espíritos que caminham, né, pelas ruas enquanto vocês estão caminhando e indo trabalhar, vocês não conseguem enxergar. Então, é por isso. Né? Cada planeta tem a sua história. Então, a gente não pode, né, ficar comparando, é difícil comparar, né? Porque a gente só conhece o nosso. A gente mal conhece o nosso. Né? A gente está começando a conhecer o nosso. A gente não conhece nem a história material do nosso planeta. O que dirá a história espiritual? Então, nós ainda estamos engateando, mas sim, possivelmente existem diferenças em todos os âmbitos. Henderson.
Última pergunta. Então, quando nos desligamos do corpo material, vivemos apenas do fluido cósmico e perdemos esse controle? Repete a pergunta. Vamos lá. Então, quando nos desligamos do corpo material, vivemos apenas do fluido cósmico e perdemos esse controle? Bom, a pergunta foi dessa forma. Que controle? Esse controle, que controle? Quem fez a pergunta precisa me explicar. Perdemos esse controle. Que controle? Talvez estava ligado a alguma coisa que eu estava falando e agora eu não sei que momento foi feita a pergunta. Bom, mas vamos lá. Quando nós entramos em emancipação, nós continuamos ligados a um corpo material, porque o perispírito é matéria. Né? Nós nos afastamos, não nos desligamos, nós nos afastamos do corpo carnal, mas continuamos com a vestimenta perispiritual, que é feita de um fluido menos denso que a matéria carnal, mas não é fluido cósmico universal, é fluido perispiritual, que tem a sua origem no fluido cósmico universal, porque às vezes, gente, parece, para alguns pode parecer confuso, porque as pessoas acham o seguinte, o que não é carne é fluido cósmico universal. Não. Fluido cósmico universal, gente, é o princípio. É a partir dele que tudo foi criado. Tudo que eu falo material. Inclusive o perispírito. Inclusive os fluidos que a gente manipula. Inclusive os fluidos que o seu mentor manipula. Estes fluidos que são usados para construir a zona de refazimento, que são usados para construir as colônias, as cidades intermediárias, né, as construções efetivas, hospitais, todos esses fluidos são, assim como o nosso corpo material, eles têm como origem principal, né, original, né, lá na base, o fluido cósmico universal, mas eles já não são mais, porque eles foram manipulados. Ok? Vamos lá. Gelo, ok? O gelo e a água no estado gasoso, ambos são água, mas não são a mesma coisa. Não estão iguais, entendem? É isso que eu quero dizer. Água no estado gasoso, água no estado líquido, água no estado sólido, tudo é água. Mas uma foi manipulada e está no estado sólido, uma está no estado líquido, outra está no estado gasoso. Então, é uma graduação. Com os fluidos é a mesma coisa, sendo que o princípio lá no início é o fluido cósmico universal. Quando nós entramos em emancipação, nós continuamos com esse corpo perispiritual, e sim, nós vamos para o plano espiritual, nós vamos enxergar o plano espiritual. O que a gente vai enxergar no plano espiritual? Todas as construções que foram feitas a partir da atmosfera espiritual, que é feita e é composta pelos fluidos espirituais. O que eu vou enxergar? Depende. Né? Para onde eu vou quando eu emancipo? Eu vou para a zona de refazimento? Eu vou para uma colônia? Eu vou para a zona de refazimento acompanhada de trabalhadores para poder auxiliar? Ou eu vou para a zona de refazimento porque é com eles que eu estou ligada, né, sintonizada? Isso vai depender, mas de qualquer forma, o plano espiritual, né, ele é composto por uma atmosfera espiritual. E essa atmosfera espiritual é composta de fluidos espirituais. Porque, gente, olha só, para deixar bem claro, o plano espiritual que nós conhecemos, quando a gente emancipa, não é o suprassumo da evolução. Ok? Nós não vamos, né, no nível altíssimo. A gente nem tem condição de ir. Então, o que a gente conhece do plano espiritual é denso, perto de onde Jesus pode ir. Então, o que a gente conhece, o plano espiritual que a gente conhece, ele tem uma densidade muito maior do que cidades espirituais de alto nível. Quando eu falo alto nível, eu não estou falando nosso lar ainda está aqui embaixo. Porque o nosso lar, assim como as outras colônias, porque a gente sempre fala nosso lar por causa do filme, mas nosso lar está ligado a outros estados, e não Espírito Santo, né?
O nosso lar, por exemplo, que é conhecido por muitas pessoas, ele está aqui. Nós estamos aqui embaixo, falando em nível de densidade? Sim, mas tem muita coisa acima dele. Então, entende que existe uma gradação de vibracional, consequentemente, também de densificação. Quanto mais evoluído moralmente, quanto mais sublime, menos denso. Mais próximo a esse fluido cósmico universal. Quanto mais perto de onde a gente está aqui encarnado, mais denso vai ficando. Entendem? Então, por isso que quando a gente vai para o plano espiritual, a gente está vendo, a gente está sentindo, a gente está caminhando, tudo que a gente está vendo ali é fluido espiritual. Que é formado a partir, sim, do fluido cósmico universal, porque, na verdade, toda a matéria mas que tem uma densidade muito maior do que o próprio fluido. Isso se a gente for para uma colônia, né, num nível um pouco maior de esclarecimento. Se a gente fica na zona de refazimento, então aí é quase matéria. Então, tudo vai depender, tanto das nossas emanações, quanto da nossa capacidade. Porque eu posso ser a melhor pessoa do mundo, só tenho pensamentos positivos, só quero bem ao próximo. Mas, gente, se eu não tenho uma compatibilidade com, vamos colocar, o lugar onde Jesus está, eu não vou lá. Por quê? Porque não é compatível, eu nem conseguiria. Eu não conseguiria ver nada, porque está tudo fora do meu nível de alcance. Então, o que esses irmãos fazem? Eles se densificam e vêm cá, se fazendo visíveis. Eu sei que é um tema complicado, né? É um tema complicado, né? Se vocês procurarem textos sobre fluido cósmico, sobre fluido vital, é complicado. As pessoas têm ainda muita coisa em discussão. Tem artigos científicos sobre isso em revistas espíritas, né? Científicos mesmo, de cientistas espíritas discutindo. Existem capítulos de livro. Tem muitas pessoas que se debruçam sobre esse assunto, tentando entender. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que tentaram fazer analogia à matéria escura que a física estuda com o fluido cósmico universal. Né? Mas a gente sabe que não é a matéria escura que a gente acha que, né, que os físicos conhecem, que ocupa o espaço, né? O que a gente enxerga como matéria escura, na verdade, ainda é mais denso do que o fluido cósmico universal. Então, assim, nós ainda estamos engatinhando no nosso nível de esclarecimento. Então, entendam que o que o Kardec trouxe foi o que podia ser trazido. O que nós hoje estamos conversando e interpretando, né, com base no que o Kardec trouxe da codificação, é o que hoje nós podemos discutir. Porque hoje a gente já tem um nível, uma possibilidade maior do que o Kardec. O Kardec, ele pôde trazer até aqui, hoje a gente já pode discutir um pouquinho mais. Por isso que muitas coisas que o Kardec trouxe, hoje a gente coloca em discussão. Né? O Chico Xavier já trouxe de uma forma um pouquinho diferente, e a gente vai discutindo e conversando. Por quê? Porque é a nossa evolução. Então, não vamos tentar dar um passo maior que a perna. Vamos tentar entender aquilo que nós temos capacidade de entender. Porque nós precisamos desse conhecimento, porque o conhecimento é poder. Tanto para um lado, quanto para o outro. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho a noção do que está acontecendo comigo. Eu tenho uma noção do que está acontecendo ao meu redor. E aí eu tenho mais facilidade de lidar com as ferramentas que o mundo me propõe, que a vida me oferta. Então, por isso que a gente, né, muitas vezes para conversar sobre esses assuntos tão complexos. Porque eu compreendendo a minha responsabilidade, a minha capacidade de manipular os fluidos ao meu redor, eu entendo que eu também sou mantenedor, né? Todos nós somos mantenedores deste universo. Podemos não ter feito parte da criação original, mas estamos sempre recriando. A questão é,
que estamos recriando? O que estamos recriando com os nossos pensamentos? O que estamos recriando nas nossas redes sociais? O que estamos recriando dentro da nossa casa? Como nós estamos manipulando os fluidos espirituais que estão dentro da nossa casa? Parem para pensar. O que um desencarnado enxergaria entrando pela sua porta? Porque ele enxerga o que você não consegue. Então, não é para pôr medo em vocês, mas é para que nós possamos assumir a responsabilidade e parar para pensar. Vou mudar o foco dos meus pensamentos. Eu tenho esse poder. Eu posso e eu vou. Se a minha casa agora está uma mini zona de refazimento com as minhas construções, eu vou mudar isso. Como? Como foi bem colocado na pergunta que o Anderson colocou? Com oração. Com pensamentos positivos. Eu vou, então, trabalhar os fluidos da minha casa, da atmosfera que compõe a minha casa, da melhor forma possível. Para ao invés de ser uma mini zona de refazimento, ser uma mini colônia. A gente não sei se a gente consegue chegar a esse nível, mas a gente tenta. A gente tenta. Ao ponto de quem vai estar ali dentro da nossa casa conosco? Só trabalhadores espirituais que estão ali para te ajudar. Para te ajudar e para te ensinar a continuar fazendo isso. Então, é por isso que a gente estuda, mesmo sendo complexo. Vocês provavelmente não vão sair de hoje entendendo experts em fluido cósmico universal. A gente precisa muito ainda estudar. Mas esse foi eu espero que tenha pelo menos tirado um pouquinho do peso, né? Porque era uma coisa que é tão complexa que a gente às vezes evita ler. E fluido cósmico universal é tão difícil, nem vou ler. A gente tem que tentar. Mesmo que tenha que assistir essa palestra, depois no YouTube assistir de novo, voltar no Livro dos Espíritos e ler, uma hora a gente vai entender. Mas nós temos que, mais do que entender o que é o fluido, entender o nosso papel neste universo imenso. Tudo bem? Apoio, você quer falar alguma coisa? Não? Bom, não tem mais perguntas, meu apoio não tem nada para falar, então eu vou encerrar. Eu agradeço a todos vocês, né? Sinto muito se eu passei um pouquinho do tempo. 1 minuto. E que vocês entendam que essas palestras não são ponto final, e sim ponto nem de partida, é o meio do caminho. Então, que nós possamos continuar nos instruindo, buscando esse conhecimento. Porque o Espiritismo explica, mas nós precisamos buscar essa explicação nos instruindo. Tudo bem? Mestre Jesus, ainda somos muito pequenos para compreender esse universo infinito, toda a criação de nosso Pai maior. Mas do pouco que podemos, aos poucos, nós vamos angariando conhecimento. E à medida em que angariamos conhecimento, vamos colocando em prática todo esse conhecimento no nosso dia a dia. Compreendendo a nossa responsabilidade, compreendendo o nosso papel como mantenedores deste universo. E também como construtores da nossa estrada rumo à evolução. Obrigada, Mestre Jesus, por se fazer presente ao nosso lado. Obrigada por sempre estar conosco e nunca nos abandonar. Que assim seja.